A bola não para, está no ar para você que acompanha no meu canal no YouTube. Se inscreva, deixe seu like, manda mensagem. Vamos falar de um assunto interessante que vai ganhando corpo cada vez mais no futebol brasileiro, né? Sobre reconhecimento facial nos estádios, né? Um quesito de segurança importante, que é um case nesse momento, a gente pode dizer, já um case de sucesso, até porque pelo exemplo que acontece lá no Allianz Parque, né? No estádio do Palmeiras. A gente vai falar com o Ricardo Cadar, que é o CEO da empresa Bipes, que é responsável pelo reconhecimento facial no Allianz Parque e que, pelo jeito, vai crescer ainda mais. Vai ter mais aí lugares para poder a Bipes trabalhar e fazer o reconhecimento facial. Ricardo, muito obrigado por ter aqui o A Bola Não Para. Tudo bem com você? Tudo bem, Fred. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Legal, muito obrigado aí pela atenção aqui com A Bola Não Para. Primeiro, eu sempre faço isso, Ricardo, eu apresento o convidado. Queria que você falasse um pouquinho. Você com futebol, com esporte, você tem alguma coisa ligada assim que você sempre gostou? Futebol é uma coisa que, sabe, brasileiro, né? Quem nunca chutou uma bola, pelo menos, alguma vez na vida? Mas como que é a sua relação com o esporte, Ricardo? Bom, especial meu, né? Desde cedo, fui acostumado a frequentar estádio de futebol, né? Eu sou de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, torcedor do Atlético Mineiro. Então, fui lá desde que eu nasci, né? Desde que eu nasci, eu frequento estádio de futebol, adoro o programa de estádio de futebol, gosto muito. E aí, ao longo da minha carreira profissional, né, uma das coisas que eu fiz foi sempre tentar empreender nessa área. Primeiro, eu sou engenheiro de formação, né? Então fiz engenharia, mas sempre ligado ali no esporte, né? Fui também atleta de basquete, mas especialmente no futebol, a minha interação é muito mais lá de viver o Mineirão ali naquelas épocas áureas ali de criança, né? E aí, mais recentemente, né, assim, há uns 10 anos para cá, eu venho trabalhando especialmente com a questão da biometria facial, né? Eu costumo dizer, viu, Fred, que quando eu comecei a trabalhar com biometria facial, a biometria facial era uma coisa de ficção científica, né? Hoje em dia é muito comum para a gente aí, todo mundo que tem uma conta em banco, que acessa às vezes condomínios, a gente está usando muito. Mas há 10 anos atrás isso era um negócio impensável, né? A biometria no Brasil era muito ligada à biometria digital, né? A gente ainda usa um pouco, mas a facial veio aí na minha vida há 10 anos atrás. Eu tive uma empresa, e tenho ainda, né, uma empresa que só trabalha com isso, e mais recentemente, então, foi criada a Bipes, há mais ou menos uns 2 anos atrás, para que a gente fosse especializar a biometria facial para acesso a estádio. Então, assim, a minha vida no esporte, além de torcedor, ela começou, assim, especialmente para prestador de serviço no esporte, há uns 2 anos atrás. E para falar ainda do coração atleticano, que é os times que você gostava, que é João Leite no gol, Reinaldo, Éder, Cerezo, Cerezo. Aquele time ali né, que ficou na história, né? Eu nasci em 72, então em 77 nós perdemos a final lá para o São Paulo nos pênaltis, né? Eu já estava lá no estádio, então de lá para cá demorou aí mais 50 anos para o time ser campeão brasileiro de novo, mas agora o time está bem, né? Está aí brigando pelas cabeças aí. Mas aquele saudoso time lá foi a minha referência. Aliás, com duelos interessantes com o Flamengo na década de 80, Flamengo, né? Década de 80, 81, Campeonato Brasileiro de 80, sim. Libertadores de 81. Aliás, dizem, né, que a rivalidade do Atlético com o Flamengo vem muito dessa época, né? Dos famosos problemas de jogos lá que tivemos no ano passado. Com certeza. Agora, falando já do trabalho da Bipes, você falou há 2 anos aí por origem para estádio. Você sentiu assim que seria uma possibilidade interessante, cara? Como que você teve esse feeling de investir em relação a estádio, a futebol? Porque a gente pode falar, normalmente uma novidade sempre existe pessoas refratárias, pessoas com o pé atrás em relação a isso. Há muitas crendices, ainda muitas especulações sobre exatamente o reconhecimento facial. Poxa, meus dados, eu estou sendo observado, estão me fiscalizando. Mas queria que você falasse necessariamente no futebol. Qual foi o start que deu para você? Bom, tudo começou, na verdade, na pandemia, quando eu digo que foi uma mudança de chave para a biometria facial, né? Como eu disse, antes o Brasil era muito acostumado à biometria digital. E na pandemia, não sei se você lembra, no início, todo mundo tinha aquele pânico de ficar tocando a mesma superfície de todo mundo, imaginando que o vírus fosse transmitido pela superfície, né? E aí, naquele momento, eu falei, gente, eu já tinha uma empresa de biometria facial naquela época, eu falei, o momento é agora, e o momento, acho que a biometria facial vai pegar, né? Não só no Brasil, como no mundo. E aí,
não sei se você lembra também, Fred, mas quando começaram a reabrir os estádios de futebol para poder voltar, a gente tinha que apresentar teste de Covid. Exatamente. Não sei se você lembra disso. Sim. E eu criei, então, na época, uma solução para o Atlético, lá na época, em que a pessoa, para apresentar o teste de Covid, a gente tinha que verificar a identidade dela para ver se aquela pessoa que estava apresentando, o Fred Júnior, que estava apresentando o teste de Covid, era realmente dele. Isso ligado aos laboratórios, aos cadastros, para ver se ele fez. Então, começou aí a ideia de ter uma biometria facial nos estádios, né? Começou lá na pandemia, quando a gente precisava, de alguma forma, validar se aquele teste de Covid do Fred era do Fred mesmo, né? Bom, isso ainda bem, né? Foi uma coisa rápida, porque logo depois que começaram a voltar ao futebol, também as pessoas começaram a frequentar o estádio, não havia necessidade mais de apresentação de teste de Covid, mas aquilo ficou na minha cabeça como, olha, a solução de biometria facial para acesso ao estádio, ela é muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais higiênica, muito mais, inclusive, protetora do meio ambiente, porque a gente não tem mais que imprimir ingresso, etc. E isso é o que nos levou a depois, há 2 anos atrás, na verdade, 1 ano e 6 meses atrás, criar a BPES, aí muito focada para acesso a eventos e a estádios, levando aí a mudança da experiência do torcedor que frequenta o estádio, como eu frequento há 50 anos, né? Eu sempre achei, Fred, desculpa só, não, pode falar, completando, que a entrada, o acesso a estádios, a eventos, a shows, era uma coisa que não tinha evoluído, né? Apesar da gente ter evoluído muito na questão do ingresso físico para o ingresso digital em telefones, a experiência de acesso era a mesma, né? Assim, a gente ficava em filas quilométricas e tempo e aquela coisa. Eu falei, a gente tem que mudar isso, né? Então, a ideia da empresa foi exatamente para mudar essa experiência, essa jornada do torcedor ou do usuário que vai a shows, por exemplo. E o primeiro já foi o Palmeiras, não? Você iniciou esse trabalho em outro clube, Ricardo? Como que foi aí esse primeiro passo? O primeiro clube que nos deu oportunidade foi o Red Bull Bragantino, onde a gente tinha lá uma entrada de sócio-torcedor e nós colocamos um dispositivo facial em uma catraca para poder fazer um teste, com 200 torcedores, 300 torcedores. Esse teste foi um sucesso, e aí isso foi em 2022, em julho de 2022, tem 1 ano e meio. E aí, naquelas coisas que uns chamam de sorte, outros chamam de destino, outros chamam de outras coisas, o Palmeiras estava naquela situação, já mais para o final do ano, de acabar com o cambismo lá no Allianz, né? Você lembra aquela semifinal da Libertadores do ano passado, o que aconteceu? E aí eles estavam com esse problema, e aí eles estavam atrás de uma solução, e através de um amigo em comum que conhecia o pessoal do Palmeiras, ele me apresentou, e nós então começamos a funcionar com o Palmeiras nesse sentido de fazer essa primeira POC lá no clube social do Palmeiras para depois ir para o estádio. Então, o primeiro time que fez isso, na verdade, que nos deu a oportunidade foi o Red Bull, e na semana que nós estávamos conversando com o Palmeiras ia jogar lá no Red Bull. Então, o Palmeiras foi lá, viu a solução, gostou, e aí começamos todo o processo. Mas, assim, sem dúvida, em termos do estádio completo como um todo, o Palmeiras não é só o primeiro do Brasil, como o primeiro do mundo, né? Numa das etapas da minha vida, eu morei nos Estados Unidos, de 2016 a 2019, né? E eu pesquisei muito isso aí no mundo inteiro, e mesmo agora, quando nós implantamos o Palmeiras também, nós pesquisamos muito, e não existe outro clube ainda, ou não existe outro estádio ainda que tenha uma solução completa 100% igual ao Palmeiras tem. Lá fora, por exemplo, é mista, né? Existe reconhecimento facial, mas também, né, existe, né, aquele do mostrar o ingresso para você ter o acesso. Isso. Não existe 100% reconhecimento facial. As iniciativas que estão tendo pelo mundo aí de reconhecimento facial, e eu acho que vai chegar rápido, viu, Fred, para todos os estádios, e também acho que para os eventos também, as iniciativas que tem são muito assim na área de camarote, uma área específica e tal. Um estádio inteiro, completo, inclusive com visitantes, como é o Palmeiras, ainda, até hoje, nós somos os primeiros. E aí, Ricardo, você foi para a sede social. Assim, até para você saber, eu trabalhei na Jovem Pan 18 anos, 15 eu fui setorista do Palmeiras. Então, de 2002 a 2017 foi muito tempo lá. Então, assim, eu conheço muita coisa ali da política, do clube, do time em geral e torcida. Agora, claro, eu voltei a fazer coisas relacionadas ao Palmeiras, até por isso eu quis conversar com você, porque é um assunto interessante e importante. Mas, assim,
Eu sei que o pessoal às vezes fica meio com o pé atrás. Como que foi no clube primeiro? Porque a gente sabe, é um clube de ligado ao futebol, mas um clube com sede social, um universo grande, né, de movimentação e de presença maciça, né? O Palmeiras melhorou muito a quantidade de pessoas pagantes e frequentadores da área social. E aí você precisa desse universo para cadastramento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como foi para chegar no clube primeiro, as etapas, as dificuldades para iniciar esse trabalho. Bom, muito bom. O clube tinha um grande problema, né? O clube social, que lá eles tinham a questão da digital. A entrada lá no clube social era por digital. E às vezes, no sábado e no domingo, quando tinha uma frequência muito grande, davam filas de até lá no Bourbon. Sim. Né? Até lá no Shopping Bourbon davam filas lá. Então, por quê? Porque aquela digital demorava muito a ler. Tinha gente que, criança, por exemplo, era difícil de ler. Pessoas com idade mais avançada era difícil de ler, né? Que é, vamos dizer assim, uma característica da biometria digital. Né? A biometria digital ela não é universal como é uma biometria facial. E aí, a implantação que nós fizemos no clube foi uma implantação primeiro em todas as catracas do clube, e o cadastramento, nós fizemos uma campanha lá no clube, a partir de novembro do ano passado, em que os frequentadores do clube podiam se cadastrar na hora, e também foi enviado para todos os associados, acho que eram 25 mil, se não me engano, 23 mil associados, um e-mail onde ele podia linkar pelo próprio telefone celular dele, ele lia ali o QR Code e fazia o cadastramento pelo próprio telefone celular. Claro que nós tivemos gradativamente, isso foi sendo feito, né? Em dezembro nós já tínhamos uma quantidade razoável de pessoas, mas nós completamos mesmo o clube 100% com as 23 mil pessoas cadastradas. Acredito que em fevereiro ou março tenha sido a instalação full. Apesar de já estar funcionando 100% facial no clube desde dezembro, do início de dezembro, ainda existia a possibilidade da pessoa entrar com a carteirinha, né? Agora não mais. A partir de algum tempo para cá, o clube também só se frequenta usando a biometria facial. E aí, Fred, você me falou um pouco, você me perguntou sobre a adesão, né? Por mais que as pessoas, às vezes, tenham essa impressão de que a biometria facial ela é invasiva, ela vai ficar com meus dados, etc. Lá no clube não foi diferente, evidentemente, mas todo mundo percebeu que os benefícios que o negócio trazia era muito maior do que uma provável uso indevido, etc., que não existe, né, de maneira nenhuma. Então é muito um preconceito que as pessoas às vezes têm de falar, não, a face eu não vou tirar uma foto, tal, mas todos nós que frequentamos aí, que temos uma conta em banco hoje, sabemos que nós temos que fazer a biometria facial. Então, o fim que a gente utiliza a biometria facial, ela é específica para acesso, né? Seja ela ao clube, seja ela ao estádio, ela é somente para fins de acesso, não tem mais nada que a gente utiliza a não ser isso. E aí chega ao estádio. O estádio era a sua intenção inicial, Ricardo? Ou, assim, eu vou fazer um bom trabalho no social para chegar ao estádio, ou já é uma coisa ligava a outra? Eu inicio no social para ir ao estádio, Ricardo? Não, o contrato já era para fazer social e estádio, tá, né? E credenciamento também de staff, né? Na verdade, nós já tínhamos a intenção de começar a instalação do estádio logo no início de janeiro, para que a gente já pudesse, no primeiro jogo do Campeonato Paulista de 2023, já ter ao menos um portão em funcionamento lá com biometria facial. Então, nós fizemos a instalação no Clube Social em novembro, dezembro. Sim. Em janeiro, iniciamos, então, a instalação no estádio. E no dia 6 de janeiro, nós já fizemos o primeiro jogo teste, que era um jogo da base. Fizemos o primeiro jogo teste lá com biometria facial. E aí, no dia 20 de janeiro, se não me engano, ou 23, foi o primeiro jogo oficial, que foi Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Paulista, já com o portão C, utilizando 100% de biometria facial, e a partir daí nós fomos, evidentemente, gradativamente, aumentando para cada portão né, a sua extensão desse projeto, até o dia 23 de maio, foi quando nós fizemos o Allianz 100% biometria facial. Nós estamos conversando com o Ricardo Cadar, que é CEO da BPS, explicando sobre o reconhecimento facial que está implementado no Allianz Parque, no Palmeiras. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos aqui no A Bola Não Para. Você está acompanhando A Bola Não Para? Uma dica para você. Frevo Restaurante. É uma delícia, tradição aqui em São Paulo. São mais de 60 anos aí
com muita tradição e com um delicioso beirute. O melhor beirute de São Paulo, certeza, restaurante Frevo, tem lá suco, milkshake, tem sanduíche, tem, olha, delícia de sobremesa. Não esqueça de pedir um sorvete capricho lá no Frevo. São 3 endereços. Na rua Oscar Freire, super tradicional, todo mundo já conhece, se você não conhece, vai lá conhecer. Na Augusta e também na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo Restaurante Frevo, vale a pena conhecer. Estamos de volta aqui no A Bola Não Para. Ricardo Cadara, CEO da Bipes, está explicando sobre o reconhecimento facial, a entrada no Palmeiras, iniciando no social, depois indo para o Allianz Parque, e a gente está falando sobre esse assunto, que é importante, porque é um quesito de segurança cada vez mais fundamental no dia a dia de hoje, utilizando-se da tecnologia também a favor da segurança e também do fácil acesso para estádios. Quem não lembra do antigo Palestra Itália, eu lembro de fazer reportagens quando ia vender jogos decisivos, aquela fila que ia da Rua Turiaçu, antiga Turiaçu, que hoje é Palestra Itália, até o Viaduto Antártica. Nossa, era uma tragédia, perto ali do West Plaza, ali. Uma fila enorme, quilométrica. E hoje, claro, não só para comprar ingresso, mas para acesso. Depois o cara comprava, ainda tinha fila para entrar. O negócio não era fácil, não. Então a tecnologia a gente vai vendo, né? O ingresso de papel sendo abolido e agora sendo digital, todo mundo vai, tudo evoluindo. E é interessante a gente falar a respeito. E, cara, até aproveitando isso, assim, porque eu lembro no começo, né, acompanhando, a gente sempre tem contato com as pessoas ainda ligadas ao clube. Ah, mas pô, eu fiquei na fila, demorou, a internet não tá legal. Eu queria que você explicasse o quanto é importante ter uma boa internet para esse tipo de acesso. Não é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho e desse início mesmo, porque foi para os portões, primeiro foi para o C, foi expandindo até se ter o 100% do estádio. Quais foram as facilidades e as dificuldades encontradas nesse início? Bom, quando nós começamos lá, como você falou, nós começamos pelo portão C, depois expandimos para o portão A, depois, por último, para o portão B e depois para visitantes, né? Na verdade, as dificuldades que nós tivemos no início, acho que são algumas, né? Assim, a operação da biometria facial, ela é totalmente diferente de uma operação de QR Code. E aí eu vou explicar o porquê. O QR Code, se o Fred Júnior comprou o ingresso e deu para o Ricardo e para o jogo, eu vou entrar, independente de ter sido eu que comprei o ingresso ou não, né? Então, assim, a lei, inclusive, Fred, é interessante isso, a lei brasileira fala que o ingresso ele é pessoal e intransferível. E é importante saber o porquê. O estádio, quando a gente vai num jogo de futebol, quando a gente compra aquele ingresso, dentro daquele ingresso está embutido um seguro que eu fiz, que eu paguei, e que o estádio fez em meu nome, o nome do Ricardo, né? Então, esse seguro ele é obrigatório. Então, quando eu compro o ingresso no meu nome, eu estou fazendo um seguro para mim. Se eu peguei esse meu ingresso e entreguei para o Fred e ele foi no meu lugar, o Fred não está segurado. Quem está segurado sou eu. Então, por esse motivo, a lei fala que o ingresso ele é pessoal e intransferível. Só que o QR Code, ele não tinha como a gente verificar que ele era pessoal intransferível. Você imagina o caos que seria se todo mundo que fosse entrar no estádio com o QR Code tivesse que mostrar uma identidade, né? E mais, nós teríamos que dar um poder para quem está olhando aquela identidade de saber que eu sou eu mesmo. Como é que ele vai saber se eu sou eu? Então, o primeiro grande dificultador que nós tivemos foi exatamente isso. Porque eu que cadastrei a minha biometria facial, quem tem que ir lá sou eu. Não pode ir o Fred no meu lugar, né? E essa cultura do brasileiro de que eu comprei o ingresso, mas o Fred vai no meu lugar, que isso acontece muito, né? Não estou falando nem de cambismo agora, estou falando de pessoas que às vezes não podem ir ao jogo, alguma coisa. Isso é muito ainda enraizado, né? Então, a biometria facial, a operação de jogo da biometria facial, ela muda completamente. Por quê? Eu, Ricardo, cadastrei minha face. Não adianta ir outra pessoa querer entrar no meu lugar, porque ela não vai entrar, né? Então, isso criou, num primeiro momento, pelos usuários, essa cultura. Falou, pô, mas peraí, eu comprei ingresso para mim, comprei ingresso para o meu pai, por exemplo, e tirei a minha foto no meu ingresso, no ingresso do meu pai. E aí, o meu pai está aqui, como é que faz? Então, nós tivemos que criar, então, um sistema, que a gente chama hoje de sistema de contingência, que mostra esse tipo de coisa. Então, assim, como lá no Palmeiras, desde o primeiro dia do nosso projeto, um ingresso só pode ser comprado por um CPF, você não tem a possibilidade de comprar mais ingressos no mesmo CPF, nós começamos a perceber que as pessoas cometiam esse erro. Eu estou comprando para mim e para o meu filho,
fiz o meu cadastro, tirei minha foto. Cadastro meu filho. Poxa, ele não está aqui do meu lado, tirei minha foto também. Aí vai eu e meu filho. Quando chega meu filho lá, meu filho não vai entrar. Diferentemente do QR Code, que meu filho entraria tranquilamente. Sim. Então, esse foi o modificador. Então, a operação de jogo, ela muda completamente. E nós fomos nos adaptando, evidentemente. Nós, juntamente com a equipe de operação lá do Palmeiras, né, com os coordenadores, nós fomos nos adaptando a isso. E hoje, e também, Fred, tem uma outra coisa. O próprio torcedor, ele não estava acostumado. Você lembra bem, você frequenta estádio, o torcedor, quando ia entrar no Allianz Parque, às vezes ele ficava 5, 10, 15 segundos ali para aquele leitor de QR Code ler aquele né, o leitor. Porque eu estava com o leitor com o QR Code no meu celular, eu tinha que chegar na frente da catraca, tirar meu celular do bolso, abrir o telefone, localizar. Localizar onde é que estava o ingresso, aumentar ou diminuir o brilho da tela, aumentar ou diminuir. Isso demorava 15 segundos, cada pessoa, né? Com o facial, demora 1 segundo a leitura da face. Então, a dificuldade que nós tivemos no início foi a pessoa acreditar que já tinha lido a face dela, que ela já podia passar. É interessante que nós temos uns vídeos lá, onde os catraqueiros, né, que recebem a informação de que deu verde, ele ficava assim, vem, ou seja, pode vir, porque assim, já está tudo liberado. Então, dando assim uma estatística para você, nós tínhamos no QR Code, em média, 7 pessoas por minuto entrando pelas catracas. 7 pessoas por minuto. Em média, 9 segundos cada pessoa. Hoje, nós temos, em média, 3 pessoas. Então, 3 segundos, aliás. Então, nós quase triplicamos a velocidade de acesso com a biometria facial. Os problemas que dão são esses que eu estou falando. A pessoa que não tem a face, ela não entra, e a pessoa que, eventualmente, até tirou uma foto e o nosso sistema já faz um tratamento dessa foto, ele já lê se aquela foto está adequada a entrar lá no nosso equipamento. Caso ela tenha tido algum problema na tirada dessa foto e que o sistema não barrou, pode ter um problema de acesso, mas que é totalmente corrigível lá pela área de contingência, que libera a pessoa na mesma hora. Conexão de internet é um problema? A gente sabe que no Brasil, infelizmente, conexão é uma tragédia. Os caras prometem 5G, não tem nem o 3G, às vezes nem 4G funciona direito. E claro, a internet é totalmente diferente, estou falando do comum do celular, mas a internet ainda é um empecilho, é uma barreira, Ricardo? Não, na verdade é o seguinte, a internet ela é importante para a gente antes do jogo, assim, para a empresa, antes do jogo, para que a gente possa fazer toda a parte de sincronização de cadastros, etc. Isso é importante. Para o torcedor, nós todos sabemos que prometem tudo, mas nós não temos conectividade em estádio de futebol, especialmente os estádios que ficam muito cheios, né? O próprio Allianz também não tem, e aí é uma questão de telefonia, né? Não é uma questão do próprio estádio, é uma questão de telefonia no Brasil como um todo. Ele só é importante quando a pessoa não comprou um ingresso e vai fazer o cadastramento da biometria dela na porta do estádio. Porque, como eu disse, todo mundo lá é 100% biometria. Então, quem for lá na bilheteria, quem ainda não tem cadastro no ingressospalmeiras.com.br, vai ter que fazer sua biometria facial na porta do estádio. E se ela fizer isso, ela vai precisar de internet, e aí ela precisa realmente ter uma internet boa. Agora, para a nossa operação, a internet não faz a menor diferença. Ah, legal. Então, por exemplo, aquele torcedor que, eu tô indo a primeira vez no Allianz, é difícil, mas às vezes sobrou ingresso na bilheteria. Ele vai lá, compra na bilheteria, ele não tem o cadastro. Para ele poder entrar, ele precisa, ali no caminho ali para poder entrar, ele tem que cadastrar primeiro para poder ter o acesso, é isso? Na verdade, ele se cadastra até antes. A pessoa do guichê fala, você tem cadastro no seu CPF? Não tem. Então tá bom. Então clica nesse QR Code aqui, aponta a sua câmera do celular para esse QR Code aqui e faz o seu cadastro. Ele entra lá naqueles dados normais, nome, telefone, CPF, aquelas coisas todas, né? Faz o cadastro facial pelo próprio telefone celular dele, faz o cadastro. Aí, quando ele vai comprar o ingresso, a atendente lá da bilheteria, ela vincula o CPF dele àquele ingresso. No trânsito que ele faz da bilheteria até o acesso, ele já pode entrar, que a face dele vai estar lá na catraca para ele poder entrar. Então é assim, por isso que a gente costuma sempre, viu, Fred, fazer uma campanha. Nós estamos começando agora lá no Flamengo, né, lá no Maracanã, e lá também, por exemplo, o Flamengo vai soltar uma campanha agora no mês de dezembro para que as pessoas se cadastrem na plataforma, porque quanto mais rápido ou mais fácil esse cadastro for feito, e quanto antes eu fizer, eu fico com o meu CPF vinculado, depois quando eu for comprar o ingresso, eu só vinculo o CPF e pronto.
E agora, então, a gente vai falar da sequência depois do Palmeiras, mas só voltando a esse caso, porque o Palmeiras foi emblemático em relação, porque a presidente Leila Pereira queria evitar esse caso de cambismo, né? Um caso Sim. que incomodava muito o torcedor, né? Hoje a gente pode falar, ou é uma afirmação que não dá para se falar, é 100% infalível em relação a cambismo, Ricardo? Sim, 100% infalível. Hoje a gente acompanha, né? A gente, não, o Palmeiras acompanha lá as redes sociais, os próprios grupos lá de cambistas antigamente, né? Que tinham. Não tem jeito mais. Os cambistas, nesse caso lá do Palmeiras e em outros clubes agora que nós vamos implantar, infelizmente vão ter que mudar de profissão, né? Assim, porque nesse caso a face não tem como eu dar minha face para você, né, Fred? Então, se eu comprei o ingresso utilizando o meu CPF com a minha face, somente eu que vou entrar. Não tem jeito de eu transferir esse ingresso, por exemplo, para você, para você ir no meu lugar. Então, o cambista, se ele comprar o ingresso na face dele, ele não tem como transferir esse ingresso para outra pessoa. E aqueles casos que a gente já viu aí de notícias, que o cara utiliza a imagem de alguém para fazer cadastramento, para pegar um cartão de crédito, para essas coisas. Isso aí também não tem como. Nesse caso do estádio, não tem como tentar fazer o famoso jeitinho brasileiro, a criatividade brasileira, que poderia ser usado para as coisas boas, mas o pessoal tem gente que usa para coisa errada, aí, cara. Não tem pelo seguinte: no nosso caso, nós temos dois tipos de verificação. A verificação na hora do cadastro, a gente tem um sistema interno que chama liveness. Esse liveness é exatamente para saber se aquela pessoa que está tirando a foto naquele momento é a pessoa viva naquele momento ele que está tirando a foto. Então, se eu chegar e tentar cadastrar uma foto, um vídeo, uma máscara, o que for, eu não consigo cadastrar isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, lá, na hora do acesso, o nosso equipamento também não permite nenhum tipo de fraude, seja ele também uma foto, um vídeo, etc. Nós já tivemos filmagens, né, de pessoas chegando com o celular lá com a foto de outra pessoa e tentando entrar e não consegue entrar, porque o equipamento não permite isso. Então, nós temos tanto o antifraude, vamos dizer assim, na hora do cadastro, quanto o antifraude na hora da entrada. Então, a gente fecha o ciclo e aí não tem jeito de fraudar. E uma curiosidade também, para shows, essa é a próxima intenção, Ricardo? Ou já tem a biometria para shows? Porque aí é um público mais itinerante, né? Um público que muda muito, né? Em relação aos jogos, normalmente aquele que costuma ir ao estádio, é mais fácil você ter claro, demora-se para ter um número X de cadastro, mas para show é mais difícil, Ricardo? Fred, eu vou dar um dado interessante em relação a isso. Primeiro, respondendo, sim, para shows é uma tendência. Nós, inclusive, já estamos fazendo isso em shows, eventos, né? Pra você ter uma ideia, agora nos Réveillons do Brasil aí, nós vamos fazer 5 Réveillons. Réveillons espalhados pelo Nordeste, e 5 deles somente com acesso por biometria facial. Carnaval, tanto o Carnaval de Salvador quanto o Carnaval do Rio, será todo ele por biometria facial também. Então, é uma tendência, sim, para shows aí. Até o próprio Allianz Parque, nós também já estamos em negociação com o Allianz Parque para que a gente utilize a mesma ferramenta que é utilizada para jogos, também utilize no show lá do Allianz Parque, além de outros estádios que nós estamos em negociação. Mas olha que interessante, né, o dado, né? Nós hoje temos, de cadastros feitos nos jogos somente do Palmeiras esse ano, 620 mil pessoas cadastradas. Poxa. Então, esse ano, em algum motivo, seja ele por ter ido no jogo do Palmeiras como torcedor do Palmeiras, ou ter ido em jogo do Palmeiras como torcedor visitante, nós temos 620 mil pessoas cadastradas em um ano de operação. Então, assim, é muita gente, né? Assim, 15 vezes a capacidade do estádio. Exatamente, 15 vezes a capacidade do estádio. Você vê que é um dado que a gente não tinha. O clube não tinha esse dado. Quantas pessoas o clube sabia que se repetiam nos jogos ao longo do ano, por exemplo? O clube não tinha essa informação, né? Com a biometria facial agora, eu consigo saber quantas vezes o Fred foi ao estádio. Ele foi 10 vezes, 8 vezes, 5, foi em todos os jogos. E aí vem uma outra questão que é, com esse dado, o clube, inclusive, pode fazer alguma coisa. Poxa, o Fred foi em todos os jogos desse ano, mas ele não é sócio torcedor, por exemplo. Eu posso fazer uma promoção para o Fred, eu posso dar a ele alguma coisa, eu posso premiá-lo por ter ido em todos os jogos, sei lá, alguma coisa assim, né? Aí é a área de marketing que fala, não sou eu. Mas são dados que a gente não tinha e que a partir de agora a gente tem. E o uso é exatamente para isso, exatamente para você ter um conhecimento do seu público. É um uso científico, a gente pode dizer. É para se conhecer o público, o universo que frequenta o estádio, seria isso? E fora a segurança, né, Fred? Ou seja, hoje eu sei quem que está dentro do estádio, nós, né, nós, Bipés e Palmeiras, evidentemente,
sabemos quem está dentro do estádio. As 42 mil pessoas que estão no estádio hoje, nós sabemos quem são, o CPF de cada uma delas, né? E assim, a gente tem, evidentemente, uma segurança muito maior de saber quem são as pessoas, inclusive evitar algumas coisas que acontecem aí dentro dos estádios que a gente não consegue identificar as pessoas. Então, também para fim de segurança, isso é muito importante. E a polícia tem utilizado isso, Ricardo, porque assim, tem torcedor que não sabe, mas até uma informação. Existe uma lista de torcedores que não podem frequentar o estádio. Isso aí faz parte do estatuto do torcedor, que o torcedor não pode. Existe uma lista que muita gente nem sabe onde fica e muita gente, às vezes, tem estádio que às vezes nem colocava, né? Existe essa lista até hoje, porque é de acordo com o estatuto do torcedor. Mas existe essa possibilidade, assim, de auxiliar a polícia? Olha, tem gente procurada por aqui, tem gente que fugiu da polícia, da cadeia, está aqui assistindo um jogo. Existe essa condição, essa possibilidade? Eu sei que já foi importante o conhecimento facial, a gente vai falar sobre isso, sobre o caso da morte da torcedora do Palmeiras, mas nesses casos, assim, de crimes que foram cometidos, está solto, busca da justiça, sendo procurado pela justiça e está frequentando o estádio, isso é identificado e pode ser aí um parceiro da polícia, Ricardo? Não só pode, como já é, viu? Eu vou contar o caso aqui. Primeiro, pelo que você falou do Estatuto do Torcedor, né? O Estatuto do Torcedor, ele falava que algumas pessoas são impedidas de frequentar o estádio. Mas o problema é que não tinha efetividade nenhuma. Porque como é que eu, que sou lá o administrador do estádio, vou saber... Não sabe nem quem é, pô. Você não sabe nem quem é a pessoa. Vou saber que foi o Ricardo que comprou o ingresso, que evidentemente comprou o ingresso em nome de outra pessoa e está frequentando. É impossível, né? Então, era uma lei, né, é um estatuto que existe, mas não era cumprido por falta de efetividade, né? Bom, aí, mais recentemente, depois que nós implantamos isso lá no Palmeiras, o Ministério da Justiça, juntamente com a CBF, fizeram um protocolo chamado Estádio Seguro, né? Então, hoje em dia, lá no Palmeiras, desde julho desse ano, nós, não só por sabermos quem são as pessoas que estão comprando o ingresso, mas também temos o CPF dessas pessoas, a gente envia esses dados para o Ministério da Justiça e esse dado é trabalhado por eles no sentido de todo mundo, por exemplo, que tem algum problema de mandado de prisão em aberto, descumprimento de sentença, pessoas desaparecidas, pessoas que às vezes compram CPF com CPF de pessoas que já morreram, ou seja, pessoas que estão ali se escondendo, entre aspas, por estar comprando ingresso, eles são tratados, esses dados, e são aí informados à polícia para que a polícia tome as providências dela, né? O que a polícia nos solicita é que seja feito um bloqueio nas catracas para que essa pessoa não entre. A gente manda, evidentemente, um aviso para a polícia quando a pessoa chega ao estádio, né? Ele é avisado imediatamente, aí ela faz o que ela tem que fazer, que são as apreensões e prisões lá que ela faz. A estatística nossa de julho, quando começamos o projeto para cá, são 48 pessoas já presas na porta lá do Allianz Parque, pessoas, inclusive, procuradas por tráfico internacional de drogas, pedófilos, e muita pessoa também de pensão alimentícia, né? Tem muita gente também de pensão alimentícia, e também pessoas desaparecidas, viu, Fred? É muito interessante esse programa, inclusive. Todas as pessoas desaparecidas do Brasil têm um banco único do Ministério da Justiça, assim como os procurados, né? E essas pessoas desaparecem, às vezes, das suas cidades e reaparecem aqui no Allianz Parque, fazendo aqui um jogo aqui. A família, às vezes, deu essa pessoa como desaparecida e ela vem aqui. Evidentemente, não há prisão nesse caso, né? Mas é uma informação que a polícia tem, que aquela pessoa está ali, ela se identifica, evidentemente, e aí a pessoa é baixada, vamos dizer, do banco de dados de desaparecidos. Então, até como utilidade pública, é um negócio muito interessante. É interessante isso. Apesar, aí vai da pessoa se ela quer que a família saiba, quer conversar, ou, né? Porque às vezes tem gente que some porque não quer mais contato mesmo. Né? Tiveram casos lá de pessoas que sofriam abusos da família, então não queriam mais se identificar. Isso aí é claro. Claro, particular. Eu nem sou especialista nisso não, mas a pessoa é que decide, né? Mas no caso das prisões, não. Aí a pessoa realmente é conduzida ao GCRIM, né? Que é a delegacia interna do estádio. Aí a polícia faz lá o que tem que fazer. Mas é curioso, né? Gente que é procurada pela justiça por crimes, né? Ainda tem a cara de pau de estar num estádio de futebol. Mas é isso, viu, Fred? Mas é isso, porque a impunidade no Brasil é tão grande, né? Assim, não existia forma da gente entender. Essas pessoas, elas estão acostumadas, elas estão procuradas pela polícia, elas estão acostumadas a frequentar o estádio, porque não existia eficácia nesse tratamento assim, de fazer alguma coisa com isso. Agora tem, né? Então, isso foi uma grande iniciativa do governo federal, junto à CBF, né?
Todos os clubes aí, pelo menos os clubes grandes, estão aderindo a isso. Eu acho que vai ser, para nós, né, frequentadores de estádio aí de muito e muito tempo, para a gente é bom a gente saber que está tendo essas medidas, porque eu posso levar minha família no estádio, que eu não vou estar sentado do lado de uma pessoa que às vezes é uma pessoa que não poderia estar frequentando ali o estádio, né? Ou seja, para quem está devendo para a justiça, não é um bom negócio frequentar o Allianz Parque, por exemplo. Não é um bom negócio, não. Ricardo, tá aproveitando, então, desse caso específico do torcedor do Flamengo que foi identificado, né, em virtude do confronto que existiu ali na Padre Antônio Tomás, onde faleceu uma torcedora do Palmeiras, infelizmente. Como foi esse procedimento? Como foi o processo? Qual foi o auxílio da BPS neste caso? Bom, a polícia tinha imagens de câmeras de segurança externas, né, e ela identificou lá o torcedor, era um torcedor do Flamengo, ou seja, um torcedor da torcida visitante, que tinha lá umas características X, lá, barba, camisa branca, etc. O nosso equipamento de biometria facial, conforme eu disse, o cadastramento dele é feito previamente ao acesso ao jogo, mas quando ele acessa o jogo, é tirada uma foto daquela pessoa que está acessando para fins de comparação, né? Assim, eu tenho uma foto daquela pessoa. Então, a polícia identificou que aquele torcedor, pelas câmeras de segurança, acessou a rampa do portão D ali de visitantes num determinado período, né, numa determinada hora, não sei se o jogo era 9 horas da noite, então, sei lá, 8h55 ele acessou o estádio, ele subiu a rampa, então a polícia nos pediu todas as pessoas, as fotos de todas as pessoas que entraram no estádio daquela hora até aquele outro hora, daquele período, daquele outro período, né? Nós evidentemente, isso feito pela justiça, mandado ofício para o Palmeiras, né? Isso não foi diretamente com a gente. Nós então enviamos essas fotos e aí sim eles identificaram aquele torcedor específico como sendo a pessoa que tinha atirado pelas características dele, de camisa, barba, o rosto dele tinha sido filmado, né, etc. Bom, com isso ali nós temos os dados dele, né? Então nós sabíamos o endereço, o telefone, e-mail, tal. Isso foi informado para a polícia e ela fez o trabalho que ela tinha que fazer. Entendi. E aí, é bem interessante. Ou seja, sem a biometria facial no estádio, não teria provavelmente acontecido. Ele não teria sido identificado. E, Ricardo, uma coisa assim, outro dia eu vi uma matéria, eu até já falei sobre esse assunto, mas eu vi uma matéria, não é nem no Brasil, mas é uma matéria interessante sobre o etarismo, sobre os mais velhos. A tecnologia deixou de lado os mais velhos em algum momento, né? A internet, a tecnologia, porque é uma dificuldade né, de conhecimento, de velocidade, às vezes, né? A internet são coisas, né? Letras menores, agilidade com os dedos, que às vezes os mais velhos se sentem até de lado, excluídos, né? E eu queria que você falasse, em relação ao reconhecimento facial, qual é o cuidado com esse público? Que é um público, porque nós estamos no Brasil, está envelhecendo, nós estamos uma média de idade, né? Uma expectativa de vida cada vez maior, graças a Deus, cada vez mais as pessoas vivendo mais. Inclusive no Brasil, a nossa população está se tornando mais idosa do que antes. Antes era o famoso país do futuro, né? Mas hoje nós estamos aí com um país com gente mais de idade, ainda bem, e que querem desfrutar também das mesmas coisas que qualquer outra pessoa. Como tem sido isso? Agora eu lembrei da BBC de Londres, que foi uma matéria mundial sobre o esquecimento da terceira idade. Como que vocês trabalham sobre isso e qual é o cuidado que vocês têm com essa faixa de idade, Ricardo? Bom, é interessante. Assim, o processo de cadastramento da biometria facial é uma coisa tão simples. Fred, eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer. Já cadastrei. Pois é, você vê lá, assim, demora 5 segundos, sim. É totalmente intuitivo, né? O próprio telefone celular da própria pessoa ali. E vou ser sincero, Ricardo, cadastrei para testar, viu? Só para você saber. Pois é. Mas é bom que você pode falar, né? Qual foi a sua experiência, né? Mas é isso, assim, eu espero que você tenha tido uma boa experiência. Foi tranquilo, foi super fácil. É muito simples. Então, esse já é um processo que a gente pensa muito nisso, né? Assim, a experiência do usuário na hora de fazer o cadastro, ela tem que ser fluida, rápida, intuitiva, né? Então, também pensando nessa população aí que tem um pouco menos de facilidade, vamos dizer assim, com a internet, com as coisas mais tecnológicas, né? E aí, no acesso também, é importante que se diga que a biometria facial ela tem uma característica interessante. Dependendo de uma certa idade, as características do seu rosto elas não mudam, independente da sua idade. É óbvio, né, que eu estou aqui hoje, mas daqui a 10 anos a minha face vai estar diferente, né? Mas a distância, que é o que a biometria facial ela utiliza para poder, o algoritmo dela calcular o vetor da biometria, a distância entre meus olhos não muda.
A distância entre a ponta do meu olho e a ponta do meu nariz não muda. A distância, a não ser que eu faça uma plástica, evidentemente, né? A distância do ponto máximo de projeção, que é isso aqui, não muda ao longo do tempo. Porque é fácil entender, é ósseo, né? Não é uma coisa que vai mudando. Agora, então, o acesso também de pessoas mais idosas é super, super tranquilo. Eu vou te falar assim, eu acho que nós tivemos muito poucos problemas de alguém que não tenha conseguido se cadastrar ou alguém que não tenha conseguido acessar por esse motivo, né? Mesmo uma pessoa muito idosa, tem sempre um filho, um neto, um vizinho, um amigo que pode ajudá-lo a fazer esse cadastramento, né? Então, a gente sim tem esse cuidado, né? E também tem lá no próprio estádio e também no nosso suporte orientadores que podem ajudar sempre, né? A gente está sempre muito atento a isso, viu, Fred? E uma pergunta curiosa, quem faz, que está em moda, harmonização facial, plástico, tem que fazer de novo, Ricardo? Muda alguma coisa? Aí muda, né? Aí não tem jeito. Se eu preencho aqui esse meu rosto, né? E essa minha face aqui fica maior ou muda, aí eu tenho que fazer de novo o cadastramento facial, que demora aí mais 5 segundos. É curioso isso, né? Que assim a pessoa tem que fazer. Porque é isso, aí eu mudei as minhas feições, né? Tá. Eu mudei as minhas feições, aí eu tenho que fazer. Tá bom. Criança também, viu, Fred? Criança também. Criança, naquela fase, especialmente naquela fase do estirão, da puberdade, né? Da puberdade, que o menino muda muito, a gente sempre recomenda que uma vez por ano ele refaça a biometria, porque muda muito, é normal a criança mudar, né? Oh, que legal, é interessante, é curioso, essa é bem interessante. Ô, Ricardo, do Palmeiras, vamos para outros lugares, porque é assim, né, que a gente sabe que o futebol é muito isso, né, dos exemplos, das experiências e do boca a boca, né, isso internamente, jogador é assim, o jogador confia muito no outro jogador, de passar, vai com esse fulano aqui que esse cara é sério para comprar imóvel, para comprar carro, para comprar joia, é tudo assim, jogador é o cara que entra num time lá e faz um bom serviço, o cara tá tranquilo com muita gente. E o futebol também é muito boca a boca e o sucesso, né? Apesar da rivalidade em campo, o que acontece fora dele de estrutura de organização é muito passado de clube para clube, né? Como que tá nesse momento? Você citou o Flamengo, tem mais sendo trabalhado, como que tá nesse momento para vocês? Assim, nós começamos lá pelo Palmeiras, né? E aí aqui eu tenho que valorizar a presidente Leila, né? Assim, como ela foi corajosa, né? E como ela é corajosa em todas as decisões dela, mas nesse caso especificamente, como ela foi corajosa de pegar essa questão do cambismo como uma primeira premissa para que eles pudessem fazer a nossa contratação e combater isso da forma que ela fez, né? E aí, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras, não só o Palmeiras, como também o Allianz Parque, são uma vitrine, né? Não deixam de ser uma vitrine não só para o Brasil, mas também para o mundo inteiro. E aí, nós tivemos também uma questão que, com esse nosso sucesso, vamos dizer assim, na instalação lá do Palmeiras, o Ministério da Justiça, também junto com o Ministério do Esporte, chegaram à conclusão de que isso seria um bom argumento para que eles incluíssem na Lei Geral do Esporte que todos os clubes brasileiros com estádios acima de 20 mil pessoas tivessem esse tipo de solução a partir de 2025. Então, em junho desse ano de 23, foi publicada a Lei Geral do Esporte, onde ele exige e obriga todos os clubes brasileiros com capacidade de estádio acima de 20 mil pessoas que tenham a biometria facial. Então, só isso já é um salto muito grande, porque todos os clubes vão ter que ter por obrigação de lei. Mas fora a lei, né, nós também, pelo trabalho que fizemos no Palmeiras, e obviamente utilizando disso para apresentar isso para os clubes, nós aí conseguimos fazer uma expansão também rápida para outros estados, né? Rio de Janeiro, nós estamos aí já com Botafogo também, com Flamengo, com Fluminense, em Minas Gerais o Cruzeiro também já vai começar a iniciativa, o Atlético Mineiro também já está com essa iniciativa, né? O próprio Grêmio também, nós já fizemos teste com eles lá, o Bahia. Então, assim, os grandes clubes brasileiros e também os médios clubes brasileiros que têm um estádio com capacidade acima de 20 mil pessoas, por obrigação e por lei, vão ter que instalar essa solução, não tem outra saída. É caro, Ricardo, a implementação desse não sistema? Não é caro. Não é? Não é caro. A biometria facial, ela foi sendo... a tecnologia como um todo, né? Quando a gente começa com tecnologia, ela começa cara, depois ela foi caindo. O nosso modelo de negócio, inclusive, Fred, ele envolve o investimento zero por parte do clube. O clube não investe nada, não tem um investimento que o clube faça. E a gente faz toda a instalação, faz tudo, faz toda a integração, e o que a gente cobra é um FII
por ingresso, ou seja, por pessoa presente ao estádio, que entra no estádio, nós temos ali um FII que só chegam a ser centavos de reais que a gente cobra para poder ajudar o clube a ter essa transformação digital aí. Então, não é uma coisa cara, não tem investimento por parte do clube. No nosso modelo de negócio, BPES, né, pode ser que outros tenham, no nosso caso não tem investimento do clube, então é uma coisa muito tranquila do clube fazer. Hoje você já tem concorrência, Ricardo? Como que funciona? Temos concorrência. Acho que logo depois da lei, especialmente, né, depois da lei que instituiu que em 2025 todo mundo vai ter que ter, aí aparecem várias empresas, né, que fazem isso, né? Então, assim, temos concorrentes. O que a gente quer, evidentemente, a gente até gosta da concorrência, porque é uma forma de comparação, né? Evidentemente, o que a gente tenta ser é melhor do que todo mundo, né? Assim, como eu disse, eu trabalho com biometria facial há mais de 10 anos, então, assim, nós somos especialistas em biometria facial, nós não somos empresa de ticket, não somos empresa de controle de acesso, não somos empresa disso, nós somos empresa de biometria facial. Então, é o que a gente faz e a gente quer sempre fazer da melhor forma possível e ser melhor que os concorrentes nisso que a gente faz. E só uma dúvida em relação ainda voltando ao Allianz, o time visitante, principalmente nos jogos internacionais, como que funciona nesse caso, Ricardo, o time acessar? O visitante da mesma forma. Do visitante, quando o visitante, o Allianz disponibiliza, o Palmeiras disponibiliza para o visitante os ingressos, né? Por exemplo, no caso do Fluminense agora, domingo, serão 1.200 ingressos. Todo torcedor do time visitante tem que entrar na plataforma ingresspalmeiras.com.br, fazer o seu cadastro, da mesma forma que você fez, Fred, fazer o seu cadastro, e aí ele vai atrelar o CPF dele, a face dele. Quando ele for comprar o ingresso, ele atribui ao ingresso aquele CPF e ele pode entrar somente com a face, da mesma forma que todos os torcedores do Palmeiras entram. E foi assim com os hermanos, o pessoal do Boca que jogou aí, também foi a mesma coisa. Mesma coisa. No caso dos hermanos, né, não era CPF, era passaporte, né? Então nós tínhamos lá o campo de passaporte. Mas a mesma coisa, todo mundo teve que fazer biometria facial. Ricardo, poxa, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para. Acho que é um papo interessante para o torcedor conhecer um pouco mais do trabalho de vocês e também para você poder falar um pouquinho mais da empresa, né? Algo interessante que vive aí e cada vez mais com as arenas, os estádios, isso cada vez mais vem sendo presente. E como você diz mesmo, shows, já eventos aí, ó, Réveillon, Carnaval. Quem diria o Carnaval, eu fiz muita cobertura de Carnaval também, algo também bem interessante, você está entrando nesta área também do Carnaval, que realmente é um sucesso muito grande aqui no país. Mas boa sorte, parabéns pelo trabalho e que tenha uma boa sequência em 2024. Obrigado, Fred, muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição quando você precisar, tá bom?